Amém, Pai do Senhor Jesus. Vamos agora para a leitura diária hoje, nesse dia 15 de abril de 2025. O livro de 2 Reis, os capítulos 6, 7, 8 e 9. Estamos aí na nossa leitura anual diária de 2025. Já chegamos no livro da Bíblia, segundo Reis, capítulo 6, 7, capítulo 7, 8 e 9. A nossa leitura diária no ano de 2025. Amém? Capítulo 7, 8 e 9. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, a todos que estão sendo edificados com essa leitura. Não é pregação ainda, não é pregação, é leitura diária. Porque a leitura diária ela é mais do que uma pregação para você. Porque quando você lê, você está vendo o próprio Deus pregando para você. O próprio Deus dando a mensagem dele para você, passando o sermão para você, especialmente para você. Você está tendo uma honra, um convite especial de ouvir o próprio Deus pregando para você quando você lê, entendeu? Então isso é muito maravilhoso, tá? Então permaneçam no canal. E se o vídeo alcançar várias pessoas, compartilhem para alcançarmos aí e batermos a meta de 1.000 inscritos neste canal. De maneira nenhuma você vai me ver pedindo Pix, você vai me ver pedindo ajude este canal, você vai me ver pedindo isso, pedindo aquilo. Uma coisa que você vai me ver essa semana é pedir de você que compareça no nosso culto de jovem, o primeiro culto do ano de 2025, nosso ministério, tá? Fica no bairro do Armando Mendes, na rua Igarapé Araçá, tá? No final da rua, no tempo das portas vermelhas. E daqui a pouco, mais ou menos mais tarde, porém aí outra postagem no shot do endereço para você chegar. É neste sábado, 19 de abril, às 19 horas. Um grande culto de jovens. Você pode levar a sua família, a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem. Você pode ir lá conosco, louvar e adorar o Senhor. Vai ser um grande culto em nome de Jesus, tá bom? Então, se inscrevam no canal, compartilhe para que mais pessoas cheguem a se inscrever neste canal e acompanhar a leitura. Que a leitura de Deus, somente você lendo, ela é poderosa. Amém? Então hoje, 15 de abril de 2025, estamos hoje no livro de 2 Reis. Vamos ler o capítulo 9 e vamos ler o capítulo 7, capítulo 8 até o capítulo 9, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, que diz assim: Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Ou ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém,
Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas feridas, os seus cavalos. Não. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram de prata e ouro e vestes, e foram. E os esconderam, então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram os porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carros, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e veja. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros, e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Então vejamos que em Israel, neste tempo, não havia fé. A fé em Israel estava escassa. Não havia fé. As pessoas não estavam acreditando em nenhuma palavra de Deus, muito menos no homem de Deus, a não ser por sinais e prodígios e milagrosos da parte do Senhor Jesus. Hoje você entende por que Jesus, quando o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Hoje você entende, a partir dessa leitura,
do profeta Eliseu. Porque Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Porque as pessoas ali, nessa mesma época de Eliseu, não tinham fé. Na mesma época, nos dias de Jesus, quando ele aparecera, começando o seu ministério, as pessoas também não tinham fé. Não tinham mais fé, acabou a fé. Tudo o que eles acreditavam era olho nu. Só acredito vendo, só acredito se acontecer, porque a eclésia, a corrupção eclesiástica estava corrupta. Tudo era por meio do dinheiro. Comprava-se tudo. Comprava-se a fé, comprava-se o sacrifício. A fé no Deus vivo não havia mais. Entende agora por que Eliseu usou os elementos? Por que Jesus também usou o elemento que Eliseu usava? Jesus usou água. Eliseu usou muito mais, né? Conforme lemos aqui. Então a questão é, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa segunda vinda de Cristo, que a primeira que ele veio não havia fé, mas a segunda vinda de Cristo, você só será salvo se você tiver fé. E fé é o mesmo que você crê no Filho de Deus. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 8, que diz assim. O capítulo 8. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e faze-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor achou a fome, a qual também, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a esta terra, ao qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Mediante a crise, ela teve uma coisa que o povo de Israel não tivera nos dias de Jesus: a fé. Mediante a crise, tenha a fé e obedeça a palavra de Deus. Porque na fome você vai prosperar, na crise você vai prosperar. Ou seja, não existe espaço para crente estar em crise, mas tem espaço para crente estar em Cristo. Aleluia. Ora, o rei faltava. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra